Investir ou não investir na bolsa nesse momento? O que será que você deve fazer? Fala pessoal, tudo bem? Sou Bernardo Pascovitch, fundador do IUB, maior buscador de investimentos do Brasil. E nesse canal eu falo sobre investimentos e sobre empreendedorismo, para te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro e da sua empresa. Já deixa um like aqui no vídeo, isso é muito importante para mim, me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa a sua notificação ativada, o seu sininho ativado e compartilha esse vídeo com as outras pessoas, para elas também entenderem o que está acontecendo no mundo dos investimentos e na Bolsa de Valores brasileira. Quero te dizer que esse vídeo tem o apoio da CM Capital, uma corretora super legal que não cobra taxas para você investir no mercado fracionário, aquele em que você pode comprar ações de uma em uma, sem precisar comprar aquele lote de 100 ações que é muito mais caro. Então vamos lá, o que tem acontecido na Bolsa e será que você deve ou não investir? Será que é um bom momento ou não para você fazer os seus investimentos em renda variável? O que tem acontecido é uma volatilidade, um medo muito grande por parte dos investidores, como não se via há muito tempo. Alguns especialistas, investidores, até o Fundo Monetário Internacional, o FMI, tem dito que a gente pode ter a pior recessão desde 1929, desde a Grande Depressão da década de 30, que seguiu a quebra da Bolsa de Nova York de 1929. Mas e aí, será que isso então é o fim do mundo? Será que isso significa um problema muito grande para os seus investimentos em ações? E aí você deveria fugir de todo e qualquer investimento mais arriscado como ações? Não é bem por aí. E é sobre isso que eu quero te falar. Fazendo um pouquinho desse panorama, realmente estamos num momento de bastante volatilidade, num momento de muita crise e com uma perspectiva de piora do cenário. Petróleo tem tido dias muito difíceis, com desvalorizações nunca antes vistas na história. Algumas cotações do petróleo, principalmente o petróleo dos Estados Unidos, teve aí um cenário histórico nunca visto de contratos negativos, inclusive, né? O petróleo estava custando menos do que zero. Como que isso pode acontecer? Como que isso aconteceu? Então, a gente está vivendo um problema de petróleo, de oferta e demanda, a gente está vivendo um problema de queda drástica de consumo por parte de sociedades e pessoas em todo o mundo por conta do coronavírus e das quarentenas que têm sido estabelecidas em todo o mundo. A gente tem vivido também um risco de recessão econômica. Em alguns países isso já começou, né? A China reportou uma queda do PIB de março de mais de 6%. Brasil vai reportar daqui a pouco também, provavelmente, uma queda relevante do seu PIB. Então, muitas preocupações e as coisas não estão melhorando. As coisas têm aumentado, na verdade, a sua volatilidade, o medo por parte dos investidores e o medo por parte de quem quer fazer o seu investimento na Bolsa. Agora, tendo entendido todo esse panorama, tudo o que está acontecendo, a pergunta, ou na verdade talvez você tenha pensado, falando, Bernardo, seu doido, você está falando tudo isso, só tem coisa ruim acontecendo, como que você pergunta se é o momento de fazer investimento em renda variável ou não? Como que você pergunta se é interessante fazer algum tipo de investimento em ações? Calma, vamos por partes. Sim, está acontecendo tudo isso no mundo, e está acontecendo tudo isso em mercados de ações de várias bolsas internacionais e também na bolsa brasileira. Mas, contudo, todavia, pode ser talvez um momento interessante para você investir em ações. Como que seria um momento interessante para investir em ações no meio desse caos todo? Bom, a gente teve lá no começo do ano, mais ou menos no dia 21, 22 de janeiro, a alta histórica, a máxima histórica do Ibovespa, quando fechou a mais de 119 mil pontos, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira. Desde então, tudo caiu muito e a gente chegou no meio de março na mínima do ano de 2020, que foi a chegou a bater 61 mil pontos e fechou a 63 mil pontos, recuando até julho de 2017, quase 4 anos, quase 3 anos. Então, o que acontece? Essa queda gigantesca no preço de ações abre oportunidade para você analisar algumas ações, analisar algum momento interessante para investir
em empresas brasileiras que não vão quebrar, em empresas brasileiras que são muito sólidas, que são muito relevantes, que são muito estabelecidas historicamente e que, apesar de tudo que está acontecendo, vão ter queda de receita sim, vão sofrer um pouco sim, mas quando tudo isso passar, elas vão continuar a existir. Pô, mas que loucura, com tudo derretendo, vale a pena você investir em ações? Vale se você preencher alguns requisitos, ou se você preencher algumas características ou algumas condições importantes que você deve ter na hora de investir em ações. Quais características são essas? Bom, em primeiro lugar, você tem que entender que investimento em ações precisa ser um investimento de longuíssimo prazo. Então, longo prazo, falando aqui, são anos. 3, 4, 5, 6, 7 anos. Você tem que imaginar que o seu investimento vai ficar nessa empresa durante muitos anos para você ter uma valorização importante, lucrar com dividendos, lucrar com todo o crescimento dessa empresa ao longo do tempo. O nome disso é uma estratégia que alguns chamam de buy and hold, que é você comprar e segurar na sua carteira, no seu portfólio, não vender. Alguns chamam de análise fundamentalista, que é você entender os fundamentos da empresa, o que faz aquela empresa ser relevante, ser interessante, ser atraente, e outros chamam de value investing, que é basicamente você enxergar o valor do seu investimento. São termos que norteiam a mesma estratégia, que é escolher boas empresas e focar no longo prazo. Não é o único formato de investimento, é a única estratégia. Tem aquela estratégia do trade, do day trade, quem compra e vende, que a gente está mais acostumado a ver nos filmes, ver talvez em notícias, ver no estereótipo, né, de quando a gente pensa em alguém do mercado financeiro, de alguém que compra e vende, correndo as suas ações. Mas isso é mais arriscado do que você comprar boas empresas e ficar com elas durante muitos anos. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense é, você precisa ter uma cabeça de investidor de longuíssimo prazo. Segundo ponto que eu quero que você entenda, e tem a ver com o que eu estava falando de análise fundamentalista e de investir no longo prazo, é você precisa selecionar boas empresas. E para encontrar boas empresas, você precisa pesquisar, estudar sobre o setor, estudar sobre as empresas e também consultar profissionais, pessoas do mercado que vivem disso. Porque você, a princípio, não vive disso. Você tem uma profissão, você tem um outro trabalho. Então vale a pena consultar e se basear no que especialistas dizem. Sobre isso também vale a pena você consultar as carteiras recomendadas da CM Capital. Eles têm grandes especialistas, grandes analistas que entendem muito, que vivem disso, analisando o mercado, e vale a pena você consultar e entender quais são as carteiras, quais são as empresas que eles recomendam para você fazer o seu investimento. E além de tudo isso, um ponto fundamental que eu vejo muita gente cometendo erro é investir mais do que deveria. Quando você pensa em investir em ações, você tem que pensar que aquele dinheiro que você está investindo pode perder, pode sumir, pode desvalorizar completamente, 100%. É claro que isso não vai acontecer, tá? Especialmente se você diversificar, ou seja, comprar um pouco de cada empresa, fazer uma carteira de várias empresas e vários setores, e também não vai acontecer porque é difícil, e também não vai acontecer porque isso ocorreria se a empresa literalmente quebrasse. Mas o que eu quero que você faça é um planejamento de educação financeira, um planejamento financeiro, de mentalidade, que é o seguinte: vou investir aqui uma quantia de dinheiro, se eu perder tudo isso, absolutamente tudo isso, não vai acontecer, mas se eu perder absolutamente tudo isso, vai ter algum problema para mim? Eu vou me desesperar, eu vou quebrar financeiramente, eu vou enlouquecer ou não? Eu quero que você invista em renda variável, em ações, somente a quantidade de dinheiro ou a quantia de dinheiro que você pode perder totalmente. E por que eu quero que você faça isso? Porque investindo só esse montante que você pode perder totalmente, se as coisas desvalorizarem mais nos próximos meses, próximas semanas, você vai falar, olha, tá tudo desvalorizando, mas eu podia perder 100% desse dinheiro, eu podia perder totalmente esse montante. Então, eu vou ficar tranquilo e eu vou esperar muito tempo, vou esperar anos para recuperar e para ganhar dinheiro em cima desses investimentos. Porque se você investir uma quantia que você não pode perder e não pode perder totalmente, o que vai acontecer é quando isso derreter, quando isso desvalorizar, porque isso vai acontecer, é normal na Bolsa de Valores as coisas valorizarem e desvalorizarem, especialmente no momento atual de crise que a gente está vivendo, você vai ficar louco.
Você vai enlouquecer, você vai querer vender tudo que você investiu, vai perder dinheiro, porque vender na baixa é a pior coisa que pode acontecer. Você pode se desestruturar financeiramente, ter que vender carro, casa, bens, sua família pode ser prejudicada. Então, nada disso. Eu não quero que nada disso aconteça com você. Pensou em fazer investimento em renda variável? Comece investindo só o que você pode perder. É a maior dica que eu te dou e eu quero muito que você siga o que eu estou te falando. Então, recapitulando, para investir em ações nesse momento, entrar na bolsa de valores, tentar aproveitar essa oportunidade, em primeiro lugar, longo prazo, quero sua cabeça lá no futuro, pensando em deixar esse dinheiro investido por anos, 5, 6, 7 anos. Segundo ponto, você precisa estudar sobre as empresas, precisa estudar sobre os setores e consultar especialistas. Pessoal da CM Capital com as carteiras, pessoal da CM Capital com as carteiras recomendadas, vale muito a pena você fazer essa consulta. E terceiro ponto, investir em ações somente aquela quantia que você pode perder totalmente. Você não vai perder totalmente se fizer tudo direitinho, mas é um exercício de planejamento financeiro, uma cabeça, uma mentalidade para você não enlouquecer nesse momento de crise no mundo e crise nas bolsas de valores. E agora que eu te falei sobre todos esses pontos, tá na hora de você consultar a CM Capital. Te falei que é uma corretora super legal, moderna, inovadora e que não cobra taxa nenhuma, taxa zero para você investir em vários produtos, inclusive para você investir em ações no mercado fracionário, que é a possibilidade de comprar as ações de um em um, sem ter que comprar o lote padrão de 100 ações, que é muito mais caro. Então o link para você abrir conta na CM Capital é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, é super importante e você ainda me dá uma força. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilha com as outras pessoas, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, obrigado e tchau!